Salvador, Estação Pirajá, o Jackson Mendes está lá. E já falando aí dessa possível greve dos rodoviários na capital baiana a partir de segunda-feira. O estado de greve já existe, é isso, Jackson? Isso, Zé, o estado de greve já existe, a possibilidade de greve vai ser definida na próxima segunda-feira. Daniel Mota, que é o assessor de comunicação dos sindicatos rodoviários, já está por aqui. Daniel, boa tarde, estamos ao vivo com o Zé Bueno. Daniel, segunda-feira é a reunião para definir, a Assembleia que define a greve ou ainda terá outra reunião? E por qual motivo da possibilidade de greve? Olha, na verdade, boa tarde, Zé, boa tarde a todos os telespectadores do Brasil Urgente. Saudades de ver meu amigo Zé Bueno na ativa, na luta de classe aí da Bahia. O Zé, na verdade, nós temos um problema sério, que é o cumprimento do acordo coletivo de trabalho. Assinamos com os empresários, está faltando a escala de folga. O rodoviário, às vezes, recebe de última hora que está folgando, ou vai trabalhar e chega lá, está de folga, quando a escala já está pré-definida 8 dias. A gente está faltando fardamento. O FGTS dos trabalhadores da empresa plataforma está com um problema de reposição. Estamos também com um problema também crucial. Os trabalhadores que estão menores aprendizes. Jovem aprendiz, a gente sabe que é uma legislação, Jackson, e tem que ser 5% do efetivo da empresa para ser jovem aprendiz. Ótimo. Agora, pasmem, Zé, jovem aprendiz ao lado do cobrador de ônibus que acabou de ser incendiado. Imagine. Um jovem aprendiz aprendendo uma atividade que está sendo assaltado o ônibus. Enfim, é preciso tirar alguns critérios e a gente está definindo essa assembleia para segunda-feira para deflagrar exatamente o estado de greve, porque hoje a reunião com o MTE e o Ministério Público do Trabalho não fluiu nenhum efeito. E a cidade pode faltar ônibus se não tiver uma definição sobre isso. Então, Zé, você está ouvindo aí que segunda-feira existe a possibilidade de, a partir de segunda-feira, faltar ônibus em Salvador. Mas você estava explicando, Mota, que também esse sistema pode deixar de alimentar, a partir da greve, de alimentar o metrô. Explica ao povo aí, porque não alimenta o metrô, como que as pessoas vão chegar aqui e os centros aqui em Salvador? Olha, a gente já observou, Zé, que todo lugar do mundo o metrô convive harmonicamente com o ônibus, com o VLT, com o BRT. Infelizmente, hoje Salvador tem um ponto fora da curva. Você sabe que Salvador tem um colapso no transporte coletivo. Nós já fomos 18 empresas, hoje está amargando em 2. A gente percebe que a Prefeitura da cidade de Salvador precisa fazer uma organicidade no transporte coletivo. A gente viu e apontou para o prefeito, Zé, em 2014, depois de 2018, o ACM Neto, na época, dizendo que tinha um colapso e ia quebrar uma empresa, e quebrou. E a gente está hoje com um problema de, graças a Deus, que o sindicato, junto ao Ministério Público e a Justiça do Trabalho, está garantindo as indenizações com os terrenos. Queria aqui agradecer ao vivo o seu programa, o Tribunal Regional do Trabalho, que oportunizou liberar aí 2.900.000 para exatamente pagar uma parte dos trabalhadores da CSN que está desempregados. Então, a gente acha que o transporte coletivo da cidade está um caos e o prefeito precisa organizar esse jogo do transporte coletivo. Ô Zé, o Mota estava explicando para a gente, mas se você tiver mais alguma pergunta, fique super à vontade, que estamos aqui na Estação Pirajá, em Salvador, eu tenho uma pergunta. Explicando ao povo que pode ter greve a partir de domingo, a partir de sábado. A minha pergunta, Jackson, é em relação aos próximos dias. Quinta-feira, dia de feriado, amanhã, finados. Sexta-feira é imprensado, né? Mas muitas empresas trabalham. Sábado também muitas empresas funcionam. Existe ou segunda-feira também, existe alguma expectativa de ter alguma manifestação, como eles já fizeram no começo do dia, por exemplo, do ônibus parar, por exemplo, logo cedinho, na quinta ou na sexta ou na própria segunda, no dia da Assembleia? Tem alguma expectativa nesse sentido? Até para a gente avisar a população? Mota, o Zé pergunta lá do estúdio. Quinta-feira, feriado. Sexta-feira, você tem a possibilidade, muitas empresas vão funcionar.
segunda-feira na Assembleia. É possível que tenha uma paralisação parcial e que as pessoas na segunda-feira não tenham esse ônibus, ou na própria quinta ou na própria sexta? É preciso ser transparente e ser legalista. A gente tem uma lei de greve que tem que ser respeitada, Jacques, e o Ziel é 7.800 e precisa ser 72 horas avisado. Então, segunda-feira deve acontecer a deflagração da greve e o estado de greve. Mas segunda-feira a gente aprova para os trabalhadores e caminha o rito processual da lei de greve. Então, portanto, ainda tem a possibilidade, no início da semana, uma outra reunião com o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem que ser todas as tentativas para achar a saída do problema. A gente acredita e acha que os empresários, juntamente com a questão dos advogados e a direção do sindicato, vai tentar achar uma saída ainda até segunda-feira. O Ziel no estúdio faz mais uma pergunta, por favor, fique à vontade, Ziel Bueno. A minha pergunta é, durante a semana, o sindicato teve uma reunião com Fabrício Miller, que é o secretário de Transportes de Mobilidade de Salvador. Não adiantou em nada essa reunião? Nada foi resolvido com a prefeitura ou com os empresários para tentar impedir esse estado de greve ou essa greve? O Ziel pergunta o seguinte: durante a semana houve uma reunião com o Fabrício Miller. E a pergunta que ele fala é o seguinte: nessa reunião não chegou nenhum denominador, nem com os empresários, nem com o Fabrício, com a secretaria? Veja bem, Ziel, você mesmo documentou no Brasil Urgente a falta de ônibus em 2 pontos da cidade. Uma empresa forma a empresa da Altetra. Caiu aí, foi isso? Essa resposta é importantíssima. Até para a gente saber se está tendo avanço nessas negociações. Porque não adianta ter uma assembleia e a assembleia dizer o seguinte: estamos em greve. Vamos esperar 72 horas para deflagração e aí vira uma greve legal. Deixa eu voltar com que essa resposta dele é importante. Pode continuar, pode formular a pergunta novamente, Jackson. O secretário... Mota, vamos reformular a pergunta. A reunião que você estiver com o secretário e com os empresários durante a semana, não foi resolvido nada, não foi definido nada que possa evitar esta greve? Essa reunião não valeu de nada? O que aconteceu? Olha, o secretário Fabrício de Miller sabe de todas as coisas que acontecem, haja visto que ele é o secretário de mobilidade. Mas ele alegou que não sabia de nada e que a gente pegou ele de surpresa. Mas que surpresa, cara pálida, que ele sabe de tudo que acontece. A crise do transporte é preciso fazer um ajuste. E quando as empresas estão devendo a folga, porque a prefeitura só chegou com a escala em cima da hora. Nós temos o entendimento que o acordo coletivo é 8 dias antes. Então o Fabrício sabia de tudo, ficou de chamar os empresários para conversar, chamou e não deu a resposta a gente. O trâmite está seguindo. Estive no Ministério Público hoje, segunda-feira tem outra reunião, e se não soar uma proposta contemplativa, os trabalhadores cruzam os braços, que é a única arma que tem. Olha a definição do Mota: trabalhadores cruzam os braços, é a única solução que tem. Está muito definido aí. Valeu, Jackson, obrigado ao Mota. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jackson para falar com o povo. O povo que é o mais importante nisso tudo, né, Brutinho? Papai, é o povo! Até porque a gente está falando de 1.800.000 pessoas que em Salvador precisam dos coletivos na capital baiana. Então, não é tão simples assim. Vamos parar o ônibus e acabou. Não. Se parar o ônibus, para a cidade. Mas tem o metrô. Mas quem alimenta o metrô são os ônibus. Isso é claro, isso é óbvio. Então, amigo, eu espero que não tenhamos greve, tá? Eu espero que não tenhamos greve.